E aí, meus amigos e amigas, tudo bem com vocês? Professor Gregory aqui para mais um vídeo desse canal, hoje com questões de Química para o Enem. No vídeo de hoje, nós vamos falar basicamente sobre as diversas maneiras que nós temos hoje na sociedade de gerar energia. A gente sabe que a sociedade hoje ela precisa, para as suas atividades, ela necessita de energia. E essa energia pode ser obtida de diversas formas. Não quer dizer que existe uma forma de energia que é a ideal, que é aquela que deve ser usada, deve ser seguida por todos os locais, por todos os países. Não. Como cada país tem as suas características, logo você vai ter diferentes formas de energia que vão ser mais adequadas para as realidades, e para as necessidades daquele país. Então a gente vai discutir sobre isso e vamos também refletir um pouco sobre a importância, de você gerar energia e dos impactos que isso causa para a natureza, tá ok? Então vamos lá, gente, roda a vinheta. Bom, então a gente vai pegar aqui uma questão do Enem de 2012, questão de número 71 da prova azul. O tema, como eu falei para vocês, é sobre a química do meio ambiente, tá ok? Desde já peço para vocês deixarem um like de vocês, comentarem sobre esse vídeo, compartilhar com os amigos de vocês, e se é o primeiro vídeo que você está assistindo aqui desse canal, já deixa aí a sua inscrição, Isso ajuda bastante a gente, motiva a gente aí a estar trazendo esse conteúdo muito bacana, que a gente faz aí com muito carinho e com muita dedicação para vocês sobre o Enem, tá bom? Então vamos lá, meus amigos, olha só, questão do Enem de 2012. Suponha que você seja um consultor e foi contratado para assessorar a implantação de uma matriz energética em um pequeno país com as seguintes características: região plana, chuvosa e com ventos constantes, dispondo de poucos recursos hídricos e sem reservatórios de combustíveis fósseis. De acordo com as características desse país, a matriz energética de menor impacto e riscos ambientais é a baseada na energia. Vamos às alternativas. Letra A, dos biocombustíveis, pois tem menor impacto ambiental e maior disponibilidade. B, solar, pelo seu baixo custo e pelas características do país favoráveis à sua implantação. C, nuclear, por ter menor risco ambiental e ser adequado a locais com menor extensão territorial. D, hidráulica, devido ao relevo, à extensão territorial do país e aos recursos naturais disponíveis. E letra E, eólica, pelas características do país e por não gerar gases do efeito estufa nem resíduos de operação. Bom, então vamos ver aí, qual dessas maneiras de gerar energia ela está mais adequada para a realidade desse nosso país que a gente está considerando na questão. Então olha só, gente. Bom, primeiro bora falar um pouquinho sobre as características do país que são abordadas aí na questão. É dito o seguinte, que esse país ele apresenta uma região plana, uma região de planície. É um país que apresenta, que tem as características chuvosas, muitas chuvas incidem nesse país. É um país que possui ventos constantes, então a presença constante aí de corrente de vento. É um país que apresenta poucos recursos hídricos, ou seja, água de rios, ela não está presente aí em grande quantidade, e não tem reservatórios de combustíveis fósseis, ou seja, os derivados do petróleo, que a gente já falou aí em vários outros vídeos anteriores desse canal. Bom, então vamos lá checar as possibilidades que nós temos aí para gerar energia. Primeiro, sobre os biocombustíveis. Bom, gente, os biocombustíveis, só para a gente fazer um conceito aqui rápido, para a gente poder entender o que eles são, é todo combustível de origem biológica que não seja fóssil, A gente sabe que o petróleo é formado a partir da decomposição, a partir dos restos, de plantas e animais que viveram aí há muito tempo, Então são considerados registros fósseis. Então petróleo obtido a partir de restos fósseis de outros seres, Por isso que é um combustível fóssil. Já os biocombustíveis não. São materiais de origem biológica, Basicamente são obtidos a partir de seres vivos, mas claro, não passaram
por toda aquela transformação, como que acontece com o petróleo. No caso aqui do Brasil, é importante a gente sempre frisar essa substânciazinha aí, né, essa fórmula que está aparecendo para você, essa molécula, ela representa o principal biocombustível que é utilizado aqui no Brasil, que provém da cultura dessa planta que está aparecendo aí na imagem maior, né, que é da cana-de-açúcar. A partir da cana-de-açúcar, nós obtemos o etanol, que é o principal biocombustível utilizado aqui no nosso país. Vale lembrar que existem vários outros tipos de biocombustíveis, né? O próprio biodiesel é um exemplo dele, mas tem muitos outros. Assim como o etanol não é obtido também só a partir da cultura da cana-de-açúcar, a partir do milho também você pode obter o etanol, mas aqui no Brasil, né, a principal cultura utilizada para a produção desse biocombustível, desse etanol, é a partir da cana-de-açúcar. E aí, esse etanol ele é utilizado para a produção de combustíveis, principalmente os veículos aí que utilizam a tecnologia flex, né, que é muito famosa, onde você pode utilizar o álcool então como um combustível. Bom, o grande problema aí nesse caso de biocombustíveis, primeiro, é o gasto com energia. Para você produzir biocombustíveis, você precisa de um país, você precisa ter condições que te permitam um alto consumo de energia para poder trabalhar com esse tipo de recurso. E a produção de biocombustíveis, né, no caso para as culturas, né, para irrigar as culturas que servirão para a produção dos combustíveis, é necessário um grande consumo de água. E no nosso país específico, que é dito aí na questão, é dito para nós o seguinte, que esse país aí não tem muitos recursos hídricos. Então a produção de biocombustíveis nesse país seria complicada, justamente em razão disso, por você não ter a presença de água em abundância, que é uma condição necessária para irrigar as culturas que irão ser utilizadas na produção dos biocombustíveis. Então, para esse país, né, o uso de biocombustíveis não é a saída mais adequada, né, mais aconselhada. Tá ok? Bom, vamos em frente. O próximo tipo de energia que nós vamos falar é o uso da energia solar, né? A energia solar, como é que ela funciona basicamente? Claro, a partir aproveita-se a radiação do Sol. Essa radiação solar, ela vai ser absorvida por painéis, e esses painéis então vão converter essa energia solar em energia elétrica a partir de um fenômeno conhecido como efeito fotovoltaico, né? E a energia solar ela é muito utilizada, né? E é muito bacana, principalmente por ser um tipo de energia limpa que basicamente não gera nenhum tipo de poluente na natureza. Mas no caso específico do país que foi relatado, que é relatado nessa questão aí, o problema é, como é um país com muitas chuvas, com alta incidência de chuvas, com a própria questão ela dá esse destaque, né, ela menciona como uma região muito chuvosa, então você não vai ter o sol aí aparecendo em grande quantidade. Então isso acaba sendo um fator que vai impedir, porque você não vai poder ter um acesso direto à incidência de raios solares. Então o uso de painéis solares para absorver a energia do sol também não vai ser muito eficaz, né, nesse caso aí que a gente está analisando. Então a energia solar também não parece ser a solução mais interessante dentre as que nós temos aí nas questões, tá bom? Então vamos lá. Próximo tipo de energia, a energia nuclear. Já falamos em vários vídeos aqui deste canal, né? A partir dos processos que envolvem a fissão de núcleos atômicos ou a fusão de núcleos atômicos, a partir de processos dessa magnitude, você consegue então gerar energia. Então são energia nuclear porque são reações químicas que acontecem, são reações que acontecem no núcleo dos átomos, né? E essas reações elas geralmente estão associadas a uma liberação muito intensa de energia que pode ser aproveitada e convertida em energia elétrica, né? Mas o grande problema da energia nuclear é justamente o seu descarte, os seus resíduos. Então é um fator de muito risco, é um fator bem arriscado na realidade usar a energia nuclear, porque você precisa pegar depois, né, os materiais que são produzidos
o chamado resíduos, né, o lixo nuclear, e precisa ser armazenado e precisa ser cuidado de uma forma bem criteriosa, né? Tem que haver um cuidado muito grande com esse lixo, que não pode ser descartado de qualquer maneira, sob risco aí de você causar vários acidentes, né? Então, o uso da energia nuclear, embora ele seja interessante principalmente para países que não têm muitos recursos à sua disposição, mas aí tem esse pequeno problema, né? E tem esse problema aí de apresentar um fator de risco muito grande, principalmente com os seus resíduos, tá ok? Energia hidráulica, aí é uma das mais conhecidas, principalmente por nós, aqui no Brasil. Nós utilizamos bastante energia hidráulica nas chamadas hidrelétricas, né? Aproveitando o movimento das águas, das massas de água, você tem água que é conduzida por um canal através de um duto. Esse duto chega até uma turbina. A água, né, ela vai movimentar essa turbina, e então a partir de um gerador você vai ter a produção, né, você vai ter a conversão aí da energia elétrica, tá ok? Então, a partir do movimento das águas, você transforma a energia desse movimento em energia elétrica, ok? É muito interessante, né? É uma maneira muito usada, que o nosso país, como eu falei, é um exemplo desse tipo de energia sendo utilizada para a produção de energia elétrica, né? Mas no caso do nosso país em questão, é dito que não tem muitos recursos hídricos, né? Então isso acaba não sendo uma opção. Se não tem muitos recursos hídricos, então você não tem rios com as necessidades, né, com as condições necessárias para que ele possa ser utilizado para ser construída uma hidrelétrica, né, ao seu redor. Então a energia hidráulica nesse caso aí não é a mais interessante também. E temos a energia eólica, né? Aproveitando aí do movimento, a partir do movimento dos ventos, né? Esse movimento dos ventos vai ser a partir dele que nós vamos produzir então a nossa energia elétrica, né? Como é que funciona nesse caso? A energia eólica basicamente vai funcionar da seguinte maneira: o vento movimenta as pás que fazem girar um rotor, que transmite a rotação a um gerador, e esse gerador, por sua vez, converte essa energia, né, dos ventos em energia elétrica, ok? Um dos detalhes bem interessantes da energia eólica é porque ela é uma energia muito limpa, já que você está utilizando apenas o movimento dos ventos, né? E a questão, é importante ressaltar isso, ela diz isso, né? Ela faz esse destaque. Ela nos avisa que esse nosso país que a gente está analisando aí, ele possui ventos constantes. Então isso é um fator que torna ainda mais interessante o uso da energia eólica para esse país, tá certo? Então, os amigos, com base nas análises de todas essas maneiras, de todas essas fontes, né, de energia, aquela que está de acordo, né, com as características do país, aquela que vai trazer menos impacto e menos risco ambiental é a letra E, né? A energia eólica, como nós vimos aí, ela parece aí ser muito mais interessante para a geração de energia nesse país. Tá ok, gente? Tá aí uma questão bem legal, bem bacana. Eu fiz questão de trazê-la para que a gente pudesse aí comparar as diversas maneiras que nós temos de gerar energia e despertar essa reflexão, que você não tem um tipo de processo de geração de energia que é o melhor de todos, né? Na verdade, vai depender muito das características do local onde você quer implantar essa fonte geradora de energia, né? É necessário que a gente leve em conta esses fatores, tá ok, meus amigos? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham aí gostado dessa questão, tenham compreendido os conceitos trabalhados. Mais uma vez eu peço, quem puder, curta o vídeo, comente, dê dicas, dê sugestões, né? Tirem as dúvidas de vocês, se houverem dúvidas a respeito das questões que eu estou trazendo aí. Então, coloque essas dúvidas que eu vou estar aí sempre, eu estou olhando nos comentários e vou estar sempre disposto aí a ajudar vocês. E se vocês são novos aqui nesse canal, se inscrevam aí para dar essa força pra gente. E com certeza a gente fica muito feliz, né, com a participação de vocês que assistem e colaboram em trazer ideias para o nosso canal. Tá ok, meus amigos? Então é isso, gente, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.